Arcanjo Anael. Questão: poderia desenvolver sobre a tábua de esmeralda e nos dizer qual é a pedra que substitui a esmeralda? Não se trata de uma pedra de substituição. A esmeralda é a pedra que coroa a fronte do arcanjo Lúcifer. Ela é a pedra do conhecimento. A pedra da lei não é a esmeralda. A taça do Graal não é em esmeralda, ela é uma variedade de pedra chamada de espodumênio verde. É uma pedra na qual foram gravadas as tábuas da lei, é uma pedra na qual foi formatada a taça do Graal, é uma pedra na qual a luz se reflete sem ser alterada. A esmeralda aguarda a luz. A pedra de que falo transmite a luz. Há, aqui, um grande mistério ligado à luz. Enquanto a luz está guardada no interior, secretamente, assim como disse o Cristo, vocês não estão no amor. O amor é livre troca da luz. O amor é dar a luz e nada mais. Questão: quando você fala de dar a luz, como isso se concretiza na vida social? Trata-se simplesmente de ser ou há uma maneira específica de difundi-la? Dar à luz, nos exercícios que vocês praticam sobre seres no caminho de conscientização de seu veículo de existência, necessita alguns rituais, protocolos que vocês praticam, por exemplo, com aqueles que lhes foram transmitidos, que vocês transmitem, a seu turno. Entretanto, no mundo dissociado que vocês percorrem ainda, através de suas atividades sociais, como as nomeiam, convencer. Ser consiste em centrar sua consciência no coração. Centrar sua consciência no coração não é uma palavra, mas uma vibração. Certo número de rituais, de protocolos, de técnicas, foram-lhes transmitidos a fim de poder estabelecer sua consciência no coração. Estabelecendo sua consciência no coração, fora dos espaços de meditação ou de recolhimento ou de oração, vai lhes permitir estar no ser. Estando no ser, vocês poderão irradiar, pela transparência e pelo perdão. Vocês poderão irradiar, sem o querer e sem emitir a vontade, a doação da luz. É isso que lhes é solicitado, agora. Questão: você pode precisar os rituais nos quais você pensa quando fala de conduzir a luz no coração? Isso se refere essencialmente a dois ensinamentos que foram dados. O primeiro por Mestre Han, com o qual sou afiliado, obviamente, eis que é o regente do planeta Vênus. Mestre Han comunicou-lhes, no final do ano passado, um protocolo extremamente simples de consciência, visando destrancar o que é chamado de 6 chaves do coração. Nota: protocolo já publicado em nosso site. As 6 chaves abrem a porta do coração. Isso devia ser realizado, deve ser realizado, em seu espaço interior. O objetivo sendo realizar, simplesmente, a consciência do coração, simplesmente chamando-a pelo pensamento. A partir do momento em que você chega a estabelecer a consciência do coração, simplesmente pelo pensamento, dizendo-se a si mesmo eu me coloco no coração, e ao perceber a vibração, você não tem mais necessidade de rituais, porque sua consciência construiu as fundações para a expansão da doação da luz em você e para a transparência da luz em você. Trata-se do abandono à luz, tal como o defini no mês de maio. Há um protocolo que foi também dado pelo Intraterra há mais tempo, que se chama Apreender Sua Essência e que permite conectar a fonte intraterrestre e extraterrestre em vocês, a fim de acender a consciência do coração. Nota: protocolo já publicado em nosso site. Assim é o símbolo do duplo triângulo entrelaçado do selo de Salomão, correspondente ao estágio cardíaco. Entretanto, a irradiação da luz não se faz, propriamente falando, pelo chakra do coração, mas pelo ponto imediatamente superior, correspondente à 9ª lâmpada. Irradiar, e dar a luz, e perdoar a luz, correspondem a viver o Samadhi. Questão: o que você entende por perdoar a luz? Perdoar a luz é o ato que vem após o abandono à luz. Eu deixarei o mestre do supramental lhes explicar, é após o meio-dia. Nota:
Ver a canalização de Sri Aurobindo de hoje. Essa palavra é importante. Perdoar a luz é por cima da sombra. Questão. Há algum tempo, foi recomendado carregar uma obsidiana a olho celeste. Está relacionado com a ativação dos discos de obsidiana. Há uma ligação entre o que foi chamado, por Miguel, e o que corresponde à realidade, dos 7 discos de obsidiana celeste. Os 7 discos de obsidiana celeste, que estavam até o presente ligados, estão hoje desligados, o que quer dizer que os eixos de ressonância de seus 7 chakras maiores, que são seus 7 centros iniciais, são finalmente revelados e desvendados para a luz. A obsidiana a olho celeste é uma variedade específica de cristal de silicato, de cristal de rocha. Esse cristal de rocha tem a particularidade de cintilar e de refletir a luz. Esta pedra escura estava no interior do templo de comando de Atlanta. Ela permitia aos Elohim que dirigiam, então, esse templo, entrar em comunicação, para além mesmo da falsificação da luz, com o trono e com os 24 anciões, chamados os 24 Melquisedeques. Somente um grande padre tinha acesso a isso, devido mesmo à ligação e à conexão das 7 lâmpadas a esta materialidade. Hoje, é isso que foi levantado, quando da última etapa dos casamentos celestes e que vocês reencontram, pouco a pouco, desde algumas semanas, e isso vai se amplificar, em seu tempo, em sua unidade de tempo terrestre, nas semanas que vêm. A obsidiana é, portanto, uma pedra que permite meditar e que, hoje, lhes permite se reconectar e se beneficiar da luz, antes mesmo de sua falsificação, e, portanto, a luz da fonte. O que vem é luz. A melhor analogia que eu posso encontrar vai corresponder ao que vou dizer. Você tem um olho, o olho lhe permite ver a luz. Você coloca a questão de saber por que sua pupila aparece negra enquanto que é ela que vê a luz? E o que significa ver a luz? Eu repito o que Mestre Ohran lhe disse. A luz é, antes de tudo, uma vibração e não uma visão. A vibração se acompanha de uma modificação da compreensão e do agenciamento da luz, segundo o espectro visível, visto por seu olho que mente. O olho que vê tudo não é o olho da luz, é a falsificação da luz. A falsificação de luz está ligada ao que é visto e não vibrado. Vibrar a luz corresponde a passar para além da luz, vista no sentido da difração da luz, em sua ilusão desta terceira dimensão dissociada. Assim, portanto, a analogia entre a obsidiana olho celeste e o olho e sua pupila é eloquente. O essencial do que tinha a dizer com relação à luz vibrada e à luz não vibrada, a luz unitária e a luz refratada participam da mesma explicação. Juntar-se à luz é juntar-se à vibração primordial. A onda galáctica é vibração. Não esperem, independentemente dos sinais celestes descritos por Arcanjo Miguel, ver uma bela luz chegar a seus olhos abertos. A luz é vibração, ela vai literalmente, assim como disse o Cristo, abrir seus olhos. Sua pupila negra vai se tornar a ausência de pupila. Não haverá mais filtro para a luz. Aí está porque a maior parte dos seres de luz, possuindo e apresentando um corpo de carne na dimensão unificada da quinta dimensão e que se manifestarão em sua densidade, portarão diante dos olhos marcas específicas que são, de fato, filtros de obsidiana extremamente finos, a fim de lhes permitir localizar e dissociar a verdadeira luz da luz refratada. Questão. É o caso dos vegalianos. Sim. Questão. Seria como uma forma de óculos. Sim, para esses seres, intervindo mesmo em sua dimensão, como anjos do Senhor, anjos guardiões, anjos comutadores, os diferentes tipos de anjos intervindo nos momentos de escolha, comutação, ascensão, descida, os anjos de luz, dado que necessariamente eles deverão ter um corpo denso para intervir. Esse corpo denso pode vir da quinta dimensão, como da segunda dimensão.
Aqueles da segunda dimensão não apresentarão proteção sobre os olhos. Assim são os dragões, assim são os reptilianos que, eles também, possuem, não uma pupila redonda, mas uma pupila em fenda. Os seres de luz, a partir do momento em que estão em seu corpo de carne, o que se refere aos anjos do Senhor, aos anjos comutadores e aos outros anjos também, são seres que terão obrigatoriamente, frente a seus olhos, conchas de obsidiana ao olho, para lhes permitir não serem enganados, por sua vez, pela ilusão da luz. Questão: sob qual forma poderiam aparecer os anjos ditos comutadores? Os anjos comutadores são diferentes segundo seu caminho e sua estrada. Se seu caminho e sua estrada se referem à ascensão em outras dimensões que a quinta dimensão, vocês estarão frente aos anjos chamados os anjos Elohim. São os anjos planejadores, vindos da fonte da fonte. Se seu destino é ir para as dimensões ligadas aos mundos para além do mundo dos arcanjos, ou seja, além da 18ª dimensão, seu anjo comutador será um anjo azul de Sírius. Se seu destino é o de manter a terceira dimensão unificada, seu anjo será um anjo do Senhor. Se seu destino é ir para a terceira dimensão, com ou sem o corpo, você estará lidando, igualmente, com um anjo do Senhor. Agora, se seu caminho é o de percorrer os mundos da dissociação, seu anjo comutador será um dragão, em outros termos chamado, em suas tradições, Baphomet. Questão: é possível já ter visto o anjo comutador, ou ele intervirá apenas no último momento? O anjo comutador começa a aproximar sua radiância de vocês. Esta radiância pode, por vezes, ser percebida de maneira específica ao nível do plexo solar, como um sentimento de vazio, um sentimento de mal-estar e, como alguns seres aqui empregaram, bem além da desconstrução, um sentimento de demolição. Isso pode se acompanhar por um processo que será extremamente breve e que foi perfeitamente descrito, de maneira muito real, por um ser que viveu isso durante toda a sua vida e que se chamou São João da Cruz, que escreveu A Noite Escura da Alma. Esse é o processo, mas que vocês viverão de maneira muito acelerada. Questão: o fato de viver isso pressupõe um tipo especial de anjo comutador? Não. Porque a fonte, em sua imensa gratidão e sua imensa graça, lhes permitem, até o momento em que o céu se fechar novamente, escolher. Existe uma graça e esse princípio da graça quer que a fonte Pai-Mãe Una deseje que, até o último instante, mesmo a entidade que vocês chamariam de a mais escura possível, possa aceder à luz. Isso faz parte do princípio do perdão. Questão: os reptilianos podem utilizar esses óculos de obsidiana para enganar os humanos? Não, obviamente, porque se eles colocassem os mesmos óculos, eles se tornariam cegos. Eu preciso, cegos com os olhos, mas também cegos para a vibração e, portanto, para as ondas mentais. Questão: o fato de carregar uma obsidiana consigo não os protegerá do dragão. Somente a vibração, somente a paz vibral, lhes permitirá escapar ao dragão. Nenhuma pedra, nenhuma proteção outra além da que vocês dão, de se perdoarem e de se darem à luz. Esta é a única garantia de sua ascensão. Enquanto vocês não tiverem dado tudo, assim como disse o Cristo, vocês não poderão segui-lo. Há, ao mesmo tempo, um grande mistério e também uma grande evidência. O que vocês não dão de vocês, ou do exterior de vocês, os acorrentará tão seguramente como o resto. O que vocês têm a dar pode ser tanto posses exteriores como posses interiores. Que são as posses interiores? São os apegos que vocês criaram a certezas, a religiões, a séries, mesmo esses devem desaparecer. Vocês não podem aceder à luz sem isso. Para parafrasear, eu diria que a melhor maneira de reencontrar a luz é desposar a luz e viver o abraço do Cristo.
Se pudesse ser feita uma analogia com alguns seres sobre este planeta, eu lhes diria que vocês devem ser como um sadhu. Questão: o fato de ter esmagado inconscientemente um lagarto no quarto tem um significado específico? Todo ato, eu repito, absolutamente todo ato, toma um significado. Este significado pode ser tomado numa construção mental, mas pode também se referir ao mundo dos arquétipos. Definitivamente, mesmo o que pareceria relevar de uma construção mental, de uma construção simbólica, os prende, inexoravelmente, ao mundo dos arquétipos. Não ver isso consiste em se tornar diabólico, que é o inverso de ser simbólico. Diz-se frequentemente de um ser que é diabólico, ou seja, que ele recusa ver o conjunto dos sinais, dos símbolos e das vibrações. Mas, do mesmo modo, existem seres simbólicos. Esses seres simbólicos são seres que ligam as diferentes manifestações, nesta densidade, à sua origem celeste. E absolutamente tudo, exterior e interiormente, pode ser ligado a uma análise assim feita. Assim, portanto, esmagar um lagarto é já um primeiro passo para o aterramento do dragão. Não devem confundir o ato que faz irrupção, pela interação da luz e da sombra, em sua própria manifestação e fazer disso um ato consciente de caça. Fazer um ato consciente de caça volta à oposição à sombra e, portanto, a tombar a si mesmo na dualidade. Questão: qual ensinamento extrair de um sonho onde um escorpião tentava me picar? O escorpião é a energia das profundezas. As profundezas são destruídas, os planos da ilusão da segunda dimensão, dos infernos, desviam-se e afastam-se definitivamente da terceira dimensão na qual vocês vivem atualmente, e ainda mais da quinta dimensão na qual vocês viverão. O escorpião deve ser abandonado. Ele vai tentar, obviamente, picá-los e provocar, de sua parte, uma reação. Isso é lógico, isso faz parte do jogo da sombra e da luz. Cabe-lhes, individual e coletivamente, aquecer a luz. Aquecer a luz é o abandono à luz. Vários seres lhes falaram da inteligência da luz. A luz inteligente não é uma visão do espírito. A luz agencia e coordena e constrói, em vocês, o que deve sê-lo, e desconstrói, em vocês, o que deve sê-lo. Então, deixem trabalhar a luz. Obviamente, a falsificação da luz tentou fazê-los crer que era útil, e foi durante certo tempo, trabalhar em vocês. Trabalhar em vocês foi importante durante uma época, mas, hoje, o trabalho não é feito por vocês. Crer que são vocês que realizam o trabalho é ainda uma falsificação ligada ao ego. É a luz que age em vocês e não vocês que agem em vocês. Se fossem vocês que agissem sobre vocês, vocês se recolocariam na dualidade e no ego, porque, aí, haveria trabalho, confrontação, oposição e dualidade. A luz é unidade. Colocar-se sob a influência da luz é, realmente e no sentido pleno do termo, deixar trabalhar a luz. Em outros termos, estar na unidade consiste em não mais ver senão luz. Enquanto vocês veem uma sombra, em vocês ou à sua volta, enquanto vocês julgam, em vocês ou à sua volta, vocês participam da dualidade. Assim, Cristo lhes pediu para não julgar. Isso não corresponde à ausência de julgamento, sobre o que já falei longamente, mas, entretanto, a partir do momento em que vocês julgam. Julgar quer dizer discernir. Discernir quer dizer classificar o que é da sombra e o que é da luz. Colocando-se sob a dualidade do que é da sombra e da luz, o que, no entanto, foi necessário em tempos extremamente longos, vocês participam da manutenção da dualidade. Hoje, o sentido do abandono toma todo o seu sentido. Se vocês querem reencontrar sua essência, deixar cair os sentidos e ir à sua essência em sua unidade, é tudo o que lhes pede a luz. Deem esse passo e vocês verão, por si mesmos, a verdade dessas palavras. Questão: o
que você entende por vibração? Como se manifesta e como fazer a diferença com as manifestações físicas ou fisiológicas básicas de terceira dimensão? A vibração não é o sentido, a vibração não é o calor e o frio, a vibração não pertence a esta dimensão. A vibração é algo de muito mais rápido do que o que vocês estão habituados, pelo sentido, e pelas energias etéreas. A vibração de que falo é pura luz, mas luz não vista. Trata-se da vibração chamada de plano décita, ou seja, plano do supramental. Trata-se, portanto, de uma vibração que pode ser assimilada, e eu digo sim, ser assimilada, a uma corrente de ar fresco, uma vibração que, impactando-se ao nível do corpo, dá sinal e percepção. Mas a vibração não é a percepção, ela é a ressonância e a interação da vibração com seu corpo físico. Entretanto, existem várias vibrações. A vibração de que falo é uma vibração que se impacta diretamente ao nível dos chakras, chamados Sahasrara e Ajna Chakra, e que vem se estabelecer, e fazer a sede, do que se chama de coração, dando a percepção da vibração da rotação do chakra do coração. Qualquer outra vibração percebida em outro lugar é falsificação da luz, entretanto, ela participa da realidade da luz, mas ela é difratada por seu próprio sentido e por sua própria percepção que a altera. Assim, quando lhes é solicitado para se centrarem, se alinharem, e viverem a luz, isso corresponde a 3 etapas. Recepção da luz nos chakras, chamados de Ajna Chakra e Sahasrara Chakra. Havia, nos tempos antigos e ainda há alguns anos, a necessidade de fazer descer esta vibração até a cimeira de sua coluna vertebral e no conjunto do corpo, a fim de despertar o que é chamado de Kundalini. Hoje, toda a maior parte do trabalho deve se fazer através do coração, porque é no coração que se fazem a base e as fundações das 5 novas lâmpadas. Assim, portanto, a vibração é vibração, no sentido mais arquetípico. Não é nem calor, nem frio, poderia ser, eventualmente, uma discreta corrente de ar que dá um sentimento de alargamento, isso é vibração. Questão: a vibração de luz pode se manifestar, por exemplo, por tremores? Sim, mas não é mais a vibração, é o tremor, em resposta, do corpo. Questão: porque me senti, várias vezes, no estreito de meu corpo com vontade de sair. Geralmente, a percepção de estar ao mesmo tempo no estreito nesta terceira dimensão e nesse corpo físico corresponde a regressos nesta densidade, o que quer dizer que antes de perceber a estreiteza, você havia saído de seu corpo, em seu veículo astral. Questão: convém demorar-se na vibração do coração ou convém deixar fazer? Convém abandonar-se à luz. Há uma coisa que vocês devem assimilar e viver e fazer a experiência. A sombra pode se manifestar pela vibração em diferentes níveis, tanto no alto como embaixo, mas ela não pode penetrar seu santuário sagrado. Assim, a vibração do coração corresponde à luz e à luz não falsificada. Não pode ser de outro modo. Ninguém pode penetrar o reino dos céus se não voltar a ser como uma criança. A sombra não pode penetrar o reino dos céus, o reino dos céus está em vocês e é seu templo interior e ele é o coração. O coração não pode ser contaminado, de nenhuma maneira, no plano vibratório. Questão: e como então reconhecer que se está sim na vibração do coração? Não há que reconhecê-la, dado que, quando ela é colocada ao nível do coração, isso apenas vem da luz. Não há, portanto, esforço a fazer de reconhecimento, a sombra não podendo estar, por essência, ao nível do coração. Isso não é um fato para saber, isso é um fato para vibrar. Não é uma sensação, não é uma percepção, mas é uma vibração real. Vocês conhecem, todos, as vibrações do plexo solar, por tê-las vivido quando dos dias de angústia, quando dos dias de contrariedade, quando dos dias de raiva.
É algo que parte de um lutar que vocês podem situar, seja uma raiva ou o simples fato de ter medo e de ter suas necessidades sobre si, isso parte sempre do mesmo lugar. Agora, a vibração da luz, quando chega ao nível da cabeça, vocês não têm qualquer meio de saber se é falsificada ou se é luminosa. Assim, vários seres são enganados pela luz que eles recebem ao nível da cabeça. Recebendo uma vibração sobre a cabeça, eles podem ser tomados tanto pela luz branca metatrônica como pela luz negra do plano dos dragões. Não há qualquer meio de saber. Somente o filtro do coração, que é, de fato, o lugar onde se revela a luz, será a garantia da autenticidade da fonte que vocês vivem. Assim, todo ser que se diz canal ou médium, que perceberia vibrações ao nível da cabeça, não está absolutamente certo de receber a luz. O único modo de estar certo se situa ao nível do coração e, portanto, a vibração do coração é efetivamente uma vibração e não um saber. A impressão de compressão, ou de infarto para os mais ansiosos, sentida ao nível do coração, corresponde à vibração do coração. Esta vibração pode penetrar e sair. Penetrando, ela comprime. Quando ela sai, ela libera. É o vai e vem do perdão da luz. Questão: se a luz a qual se recorre pode ser falsificada, como se assegurar, no âmbito dos cuidados, que não se transmita luz falsificada? A partir do momento em que você vive a transmutação do coração, a luz que lhe penetra, qualquer que seja a origem, que ela venha da fonte, ou seja, mesmo uma luz negra, seu coração é capaz de transmutá-la em luz retificada e, portanto, autêntica. A garantia está aí. Ela se situa ao nível do coração. Vários seres fizeram-se manipulados pela sombra, crendo transmitir mensagens de luz, porque eles sentiam seu chakra do alto. Entretanto, eles jamais puderam ser capazes de fazer descer esta luz ao nível do coração. Somente o coração é a garantia da autenticidade. Lembrem-se das palavras de São João: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Os chamados são marcados na testa. Eles recebem a energia e a vibração pelos chakras do alto. Hoje, é-lhe solicitado integrar esta vibração do alto em seu coração. Aí se situa a garantia da autenticidade e da retificação conforme da luz. Isso corresponde também ao que disse o Cristo quando tratava as pessoas e lhes dizia: que seja feito segundo sua fé. Esse é o jogo da sombra e da luz, porque aquele que tem a fé, e que está em seu coração, mesmo se recebe a luz escura, transformá-la em luz autêntica. O que é importante não é o terapeuta, é aquele que recebe. Questão: aconteceu-me de acolher a luz escura, mas, fazendo-a descer ao coração, ela se transmutou em luz branca. A luz escura faz parte da esfera Sefirot Binah, que é a luz escura, mas a luz escura deve ser transmutada pelo coração. Assim, não há diferença entre a luz escura e a luz branca, somente seu coração permite realizar a unidade da luz. Assim, pouco importa, definitivamente, o que você recebe, porque é o que você é capaz de transmutar em luz que trabalha em você. Assim, efetivamente, em outro nível de verdade, a luz escura é luz branca, mas em outro nível de revelação, somente sua capacidade vibratória, ao nível de seu coração, poderá fazê-la a luz branca. Questão: inversamente, a luz branca pode se transformar em luz escura por um fechamento do coração? É o que faz a sombra desde 300.000 anos. Questão: quando se foi operado fisicamente no coração, isso deixa vestígios específicos com relação a todo esse processo, e o que é preciso fazer? A operação do coração físico é também a operação do coração sutil. Não há vestígio de cicatrizes, mas sim abertura à luz. A doença do coração abre o coração. Questão: como se articulam emoções e mental?
As emoções vêm de um plano vibratório situado acima do mental, mas, essas emoções, vão onde? Elas vão ou no corpo, ou elas vão alimentar o que Sri Aurobindo chamou de franja de interferências. Esta franja de interferências é alimentada de emoções que vêm do plano abaixo do mental, mas por seu movimento, elas vêm atingir o supramental e, portanto, a luz. Elas nascem num plano e sobem a outro plano, ou elas descem no corpo, ou elas sobem para além do mental. É por isso que, quando João lhes falou da aspiração, a aspiração é um movimento, como a emoção, cuja aspiração vai conduzi-lo sobre a franja de interferências, mas, sendo uma aspiração de luz, ela vai ajudá-los a tocar o supramental. Assim, portanto, a emoção pode ou descer e cristalizar, ou subir e vir, naquele momento, representar o que se chama de fechamento de sua dimensão nos mundos astrais, o isolamento da Terra, tal como estava presente. Miguel veio dissolver o plano astral, assim como ele o anunciou. O plano astral planetário sendo, portanto, a limitação para seu fechamento. Questão: se o plano astral estivesse dissolvido, as emoções teriam menos tomadas em nós? Absolutamente. As emoções, em vocês, serão dissolvidas a partir do momento em que vocês viverem a efusão do planeta responsável das emoções, ou seja, o Sol. Há uma junção e uma conexão evidente entre suas emoções, quaisquer que sejam, e o Sol, ao nível, obviamente, individual, mas, sobretudo, coletivo. Se a humanidade toda, inteira, elevasse seu pensamento para o Sol abaixaria seu pensamento em vocês. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, terminarei como disse João. Deem-se prazer e estejam na alegria. Aos 3 Dimensão, 29 de julho de 2009.